Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Acomodai-vos, por favor. Certa vez, aconteceu um caso com um senhor bastante idoso, católico, batizado. No entanto, ele transitou por diversas seitas, por diversas formas de religião, vamos dizer assim, inclusive pagãs, bruxaria, enfim. Ele transitou por todas as vertentes religiosas possíveis. E no final da sua vida, o seu amigo um amigo dele quis que ele, de fato, mudasse de vida e se reconciliasse com Deus, finalmente. E chamou um padre. E o padre foi lá para atendê-lo em confissão, para dar a unção dos enfermos como habitual. E durante o primeiro colóquio inicial, o padre, vendo que ele tinha vivido toda essa carga de paganismo sobre as costas, ele disse: olha, primeira coisa, antes de começarmos a confissão, é necessário você renunciar a essas seitas, renunciar a esse paganismo, renunciar a essas bruxarias, etc, etc, etc. E aí o senhor disse, era bastante agreste essa pessoa, rústica, assim, bem pouco instruída. Ele disse, mas ao mesmo tempo, vejam como vai chegar as coisas. Ele disse, não dá para pular essa parte, não? Dá para já chegar ali na confissão, assim, tal, já... não tem jeito, você tem que... Para você se reconciliar com Deus, você precisa abandonar tudo aquilo que aconteceu no passado. Padre, mas não dá para, assim, dar um jeitinho, assim, a gente já passa o seguinte e depois... Infelizmente, não tem jeito. E o que aconteceu? Infelizmente, a história não é bonita. Ele disse, eu prefiro então não me confessar, porque eu não quero ficar mal com ninguém. Então, é mais ou menos essa antítese que vemos hoje na liturgia, que fala justamente sobre, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que pertence. Ele não quis abandonar o mundo, ele quis fazer uma conciliação, não ficar mal com ninguém. Ele foi propriamente extremista da mediocridade. Ele quis ficar radicalmente naquele ponto do centro. Nem lá nem cá, morno, tíbio. Ai dos tíbios que serão vomitados da boca do Senhor, disse o Apocalipse. Então, é preciso justamente, diante dessa distinção, decidir. Decidir significa, vem do verbo latino cedo, que significa cortar. Para nós aderirmos a Deus, é necessário renúncias. Muitas renúncias são necessárias para que de fato possamos ser filhos de Deus. Não há conciliação entre a luz e as trevas, Deus e Mamon, o bem e o mal. É necessário justamente decidir, definir, colocar fins na nossa vida. Mas aqui temos a questão do mundo que odeia, etc. Não significa, obviamente, que devemos abandonar o mundo por inteiro. Obviamente que devemos atuar no mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, disse nosso Senhor. Então, de outro lado, nós vemos, assim como há o ódio, assim também o amor. Santo Agostinho dizia muito claramente que ama e faz o que queres. Queres ser perfeito? Ordena o teu amor. Onde está o meu amor? Mas muitas vezes essa palavra amor está tão desgastada pelos dias de hoje, pelo romantismo, pelo hollywoodianismo, pelos tantos ismos, que às vezes as pessoas não entendem bem o que é o amor. E Dr. Plínio, nosso primeiríssimo fundador, ele dizia o seguinte, queres saber onde está o teu amor? Veja onde está o teu ódio. Aquilo que estás odiando, aquilo que está rechaçando, aquilo que está, de fato, decidindo, deixando de lado aquelas renúncias que são necessárias para fazer, agora sei, aí está o amor. Então podemos dizer, mimetizando a Santo Agostinho, odeia e faça o que queres. Odeia aquilo que deve se odiar e pode fazer de fato aquilo que queres. E por outro lado, se o mundo vos odeia, ótimo, parabéns, bom sinal.
A crítica dos maus é o maior elogio que se possa ter. Ainda bem que somos criticados pelos maus. Se o mundo você persegue, como perseguiu o nosso Jesus Cristo, é porque nós estamos imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente esse mundo tão hipócrita, tão falso, tão cheio de mentiras, o mundo que promete tantas e tantas coisas, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a paz, a paz, a paz, mas nós bem sabemos que o século passado foi o que mais matou por guerra. E nunca se falou tanto em paz. Nunca se falou em liberdade quanto o século passado, e agora mais ainda nesse século. Mas quantas e quantas pessoas entram no vício e se tornam escravos do vício? O mundo não dá o que promete. Antes, o mundo, ele permite tudo, podem fazer o que quiser, mas ele não perdoa nada. Quando ele vai atrás da pessoa para esmagar, ele esmaga implacavelmente. Por outro lado, a igreja proíbe tudo, proíbe todos os pecados, mas perdoa tudo também. Aqueles que procuram a reconciliação com Deus, não há ninguém que não possa ser perdoado. Então, a liturgia nos faz recordar essa questão da mediocridade, desse meio que devemos evitar. Ai dos mornos. E talvez para dar um exemplo agora, para os muitos religiosos que estão aqui hoje presentes na Basílica, certa vez Santo Agostinho, já bispo, ele também formou uma comunidade religiosa. E apresentou-se para ele um presbítero já formado, já com anos de vida, e se apresentou para ele aparentando muito pobre, muito despojado das coisas materiais. No entanto, depois que ele morreu, descobriram um testamento. E nesse testamento, dizendo todas as riquezas dele e deixando para a filha, deixando para não sei quem, para a família, não sei quanto, e também uma parte para o mosteiro também que ele se encontrava. O que fez Santo Agostinho? Eu não aceito, eu rejeito essa esmola, eu rejeito essa herança, porque essa esmola é uma esmola do pecado. Porque ele não pode se apresentar como aquilo que ele estava se apresentando e depois querer no final da vida fazer uma reconciliaçãozinha. Isso não é possível. Então aqui nós vemos mais uma vez a hipocrisia, e o mundo vive nessa ditadura da hipocrisia, nessa ditadura da mentira, nessa ditadura da falsidade, nessa ditadura da mediocridade. E infelizmente nas searas católicas muitas vezes isso respinga também. Respinga entre nós. Muitas vezes o vírus do sentimentalismo, da mediocridade, da parcimônia, da reconciliação com o pecado, muitas vezes é nos apresentado. E até mesmo com a famigerada expressão católico não praticante. Famigerada. Por quê? Porque ou você é católico ou não você é católico. Não existe meio termo. Ah, eu sou médico, mas sou meio médico. Eu sou médico não praticante. Então está tendo, por exemplo, um acidente no ar. Isso acontece muitas vezes. Quem viaja de avião, muitas vezes o piloto anuncia: tem alguém aí que é médico. E quase sempre tem um médico entre os passageiros, né? Porque tem uma pessoa passando mal, etc. E aí o sujeito se esconde: não, eu sou médico só na minha clínica. Que ele se morra, que se exploda. Não, eu sou católico, eu sou médico, eu sou o que for, em todas as ocasiões da minha vida. Seja na beira da morte, seja na vida, seja na tristeza, na doença, seja lá o que for, somos católicos. Então, não podemos ter essa ideia de não prática do que é ser católico, obviamente. Então, justamente nessa questão do mundo, me faz recordar uma frase, também aqui para fazer uma distinção muito importante. E aqui eu concluo. Nosso Senhor disse no Evangelho de São Lucas: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Muitas vezes as pessoas interpretam, inclusive teólogos, ou que se dizem teólogos,
interpreta muitas vezes que a igreja vai ficar mais ou menos umas catacumbas, já não vai ter muita presença. Ao contrário do que diz aqui o Salmo diz, o Senhor, clamai o Senhor toda a terra, quer que todos aclamem ao Senhor. Então, quando vir no fim do mundo, às vezes as pessoas pensam, bom, então vai ser aqueles medíocres que ficarão ali e Nosso Senhor virá para esses medíocres. Quando o Nosso Senhor ele diz aqui, encontrará fé sobre a terra, porque de fato, nessa terra não vai encontrar fé mesmo. A terra, o mundo não pode dar fé. Quem pode dar fé são verdadeiramente aqueles filhos de Deus, aqueles que já nesta terra já vivem o céu. Aqui está a questão. No fim dos tempos, não encontrará fé sobre a terra, não por uma igreja catacumbalista, uma igreja soturna, mas sim porque deste mundo não devemos esperar nada, zero, porque dessa terra não virá fé que Nosso Senhor espera. Por outro lado, por isso vamos concluir, haverá sim fé, de fato, mesmo, e aqui se aplica para os nossos tempos e todos os tempos da igreja, haverá fé sim, nas situações mais adversas na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades. Cada um sabe as próprias dificuldades, não é? Na medida que temos fé, há esperança. Na medida que temos esperança, há caridade. Na medida que estamos entregues a Deus, sempre há o perdão, sempre há a possibilidade de reconciliação. Então, haverá sim, sempre, sempre a fé. A chama nunca se apagará dessa terra. E ainda que, de fato, estivermos numa situação de fragilidade, de fraqueza, que necessitamos, de fato, aquela força do perdão, tenhamos confiança nas palavras de São Paulo, porque me sinto fraco, então que sou forte. Então, é na fraqueza que se manifesta esta fé, essa graça, esse dom de Deus. Então, na liturgia de hoje, vamos pedir que esse entusiasmo divino possa se fazer na nossa alma, rechaçando, de um lado, todo o mal possível, inclusive os extremistas da mediocridade, rechaçamos com todas as veras da nossa alma, e por outro lado, peçamos essa fé ardente, uma fé calorosa, para de fato vir o quanto antes o reino do Imaculado Coração de Maria. Louvado seja nosso Jesus Cristo.